Então passamos agora ao item 13 da pauta, que é o projeto de lei número 7.081 de 2010 do Senado Federal, senador Gerson Camata, que dispõe sobre o diagnóstico e o tratamento da dislexia e do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade na educação básica. A relatora desse projeto é a nobre deputada Mara Gabrilli. Com a palavra, a relatora. Oi, obrigada, presidente Chalita. Primeiro, eu queria agradecer muito aos membros dessa comissão, deputado Pedro Kizai, deputado Jean Willis, porque o texto desse projeto, depois de uma primeira tentativa de votação aqui, ele foi aprimorado por conta da opinião dos deputados dessa comissão. A gente pôde fazer mais audiência pública, discutir mais o projeto, e hoje o texto que a gente tem foi um texto construído em conjunto com essa comissão. Então, acho que isso é bastante favorável para a casa, a gente ter um texto desse nível. E o que o projeto traz é uma política pública para a dislexia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e outros distúrbios de aprendizagem, que também foi uma demanda que surgiu nessa casa para que a gente acrescentasse. E acho que o projeto ficou claro que o que é da saúde, o que é da educação, Não existe a possibilidade de um professor fazer diagnóstico, pelo contrário, o que a gente quer é capacitar o professor para que ele aprimore o olhar e detecte que ali existe um distúrbio de aprendizagem e assim poder encaminhar os alunos para uma equipe multidisciplinar. Eu acho que a aprovação desse projeto vai trazer muito ganho para a educação brasileira. A gente tem exemplos fora do Brasil, mais de 190 países hoje têm política pública para dislexia e TDAH, e é muito difícil, por exemplo, nos Estados Unidos, você ter uma classe sem que haja um aluno disléxico dentro dessa classe. E acho que o objetivo é fazer com que a gente detecte esses transtornos de aprendizagem e possa oferecer para esse aluno técnicas de aula, estratégias de aula, materiais pedagógicos para que ele tenha o melhor aproveitamento possível. Eu acredito, principalmente depois de relatar esse projeto, que seja difícil existir problema de aprendizagem. Os problemas estão na forma de ensinar, porque todo aluno tem essa capacidade de aprender. Então, acho que a gente tem que ter essa atenção especial com esse grupo que tem tais transtornos, para poder fazer com que esses alunos tenham a mesma oportunidade de aprender. Em discussão? Deputado Stefano Essician. Eu gostaria de saber, porque eu apresentei um voto em separado e conversei muito com a deputada Mara, que não se pode negar o esforço, a dedicação e o ímpeto com que ela defende essa ideia. E é verdade que esse ímpeto e esse desejo da aprovação do relatório dela só pode ser baseado nas convicções absolutas que ela tem em relação ao projeto. Mas o meu voto em separado, que eu gostaria que também fosse apreciado, é porque ele é resultado do desejo de parte de pessoas que também se dedicam, pessoas sérias, profissionais da área, que têm uma visão diferente do que se encontra no projeto e no relatório da deputada. E eu, até por um determinado momento, tinha pensado em retirar o voto, tinha visto essa possibilidade até com as explicações que a deputada Mara deu, mas eu acredito que, se for possível colocar esse voto, eu quero colocá-lo no sentido, não de que seja aprovado um voto ou outro, ou um relatório ou outro, mas no sentido de acreditar que ele possa lançar uma luz e que as pessoas possam, pelo menos aqui, com convicção, poderem ter a visão também de que entidades, fórum,
relacionadas a esse trabalho, que tenham também. Essa é a minha colocação. Não sei como é que funciona aí regimentalmente. Deputado Lelo. Na realidade, Stefan, você não está pondo em disputa um voto em separado com a Mara. Não, até porque o trabalho e o empenho da Mara nesse procedimento todo aqui e as idas e vindas desse projeto foram muito grandes. Eu não sei se é possível ir regimentalmente anexado como um elemento de discussão, de discussão, mas com o projeto no relatório principal aprovado. Não sei se isso é possível, como se fosse um anexado. Eu creio que não, até por não existir, porque eles são... Na verdade, assim, se o voto dela for aprovado, se o relatório for aprovado, resolve-se e foi aprovado o da deputada Mara. Tá bom. E dele acompanha os autos. Se for reprovado o parecer dela, aí se vota o do parecer do deputado Stefan Essician. Stefan. Não. É isso? Eu acho que é prioridade. Caso o meu projeto seja derrubado, ele pode apresentar voto separado. Isso. Caso não, ele Caso não. não, já foi aprovado. Stefan, Porque o relatório é dela, né? Está perfeito. eu queria te fazer uma sugestão. Aí termina sendo um contra o outro, é isso, porque se o dela for... Se derrotar o dela, já se sabe que será o dele. Exatamente, será o Stefan, dele. eu queria te propor uma sugestão. Você não está fazendo um contraponto, um contraditório ao projeto. Senhor presidente, Que essa sua manifestação se transforme. Tem dois votos separados, isso. Que essa manifestação se transforme em registro na ata da comissão e nós tenhamos submetido a voto apenas o relatório da Mara, em homenagem a todo o percurso que esse processo teve, respeitando a sua posição e respeitando também se você achar que não deva. Deputado, o senhor concorda? Concordo, quero deixar claro o seguinte, que a minha luta seria muito intensa se eu percebesse no relatório da deputada Mara alguma coisa que ferisse ou que fosse gravíssimo sob o ponto de vista, como a gente vê às vezes, coisas sérias. Mas eu sei que a intenção é a melhor possível. A necessidade política, pública, é fundamental. Agora, eu vou discordar e concordo com aqueles que acham que nós não temos condições ainda de estabelecer, de criar programas, de que os professores possam, hoje, eles já estão dando diagnóstico de tudo, sem uma política pública. Então é importante que tenha informações e tudo. Mas eu continuo achando que nós não deixamos de correr o risco do deslocamento de um diagnóstico, de uma atenção, de uma sobrecarga, de uma responsabilidade além do professor, que mal consegue, hoje em dia, nós sabemos disso, dar conta exatamente das suas funções, para começar a detectar, já na sala de aula, já no processo, sintomas de dislexia, de desatenção. Isso aí nós precisamos, eu concordo e acho importante começar alguma política, porque isso já está acontecendo à torta e à direita, sem o menor controle do país. Hoje é comum, e todo mundo sabe disso, que quando se tem dificuldade de ensinar, diz que tem dificuldade de aprender. Qualquer pessoa, 90% de quem está hoje aqui na nossa geração, até os mais velhos... Pediria silêncio às pessoas aqui, por gentileza. Esse debate é muito importante. Deveria ter, já com certeza, teria sido diagnosticado lá atrás, com hiperatividade, Então, mas eu acredito que nós teríamos que encaminhar isso para os profissionais, fazer esse trabalho nesse sentido, não que uma coisa impeça a outra,
Não que esse projeto vá atrapalhar e impedir que o profissional de saúde seja responsável por isso. Não que ele vai impedir. Por isso que eu não acho que ele seja grave. Mas ele desloca. Ele facilita, ele faz um referendo, aí ele faz uma facilitação para que isso saia da área médica. É isso que eu quero te dizer. Ele joga, por pouquinho que seja responsabilidade, na mão do professor. Ele leva para dentro da sala de aula, que tem que estar dentro do consultório, que tem que ser diagnosticado no posto de saúde, em outros lugares. Você pode contra-argumentar, não, é importante que os professores tenham esse conhecimento, porque ele fala, que ele tem dislexia, que ele tem isso, tem... Pelo Mas contrário. eu não consigo juntar essas duas peças. Só para tentar ajudar no consenso aqui, eu acho que o senhor gostaria da ajuda de você. O senhor tem toda a razão, e a deputada Mara, ela conseguiu evoluir bastante no projeto com relação a isso. Num primeiro momento, tinha um pouco essa imagem de que o professor ele iria diagnosticar os alunos. Não está mais assim no projeto. Então, ele está nessa visão clara de capacitar o professor para que ele tenha uma sensibilidade maior para conhecer, para compreender esses problemas de aprendizagem, sabendo que a responsabilidade disso é do psicólogo, do psiquiatra, não é uma responsabilidade do professor. Então, eu acho que evoluiu muito a forma com que ela está tratando no seu relatório. Só para ajudar, assim, eu compreendo a sua preocupação, eu também ouvi vários grupos, a gente discute isso há muito tempo, o risco que quando você coloca de um professor sair diagnosticando, de vocês que estigmatizar a criança também, né? Vira uma coisa que todo mundo coloca um carimbo na criança. Mas não é assim que está no relatório da deputada. Eu acho, não está certo, eu até colocava que o olhar do professor deve ser para a superação dessas dificuldades e não para a identificação de sinais de possíveis transtornos. Entendeu? Também estava no meu voto. Os deputados estão reclamando que eles não estão conseguindo ver o relatório na eu vou ensinar para vocês que não estão conseguindo. Entra ali em outras reuniões, ali em cima à esquerda, que a moça já me ensinou aqui. Outras reuniões, clica em outras reuniões. Sim. Aí do lado de baixo vão aparecer 3 coisas, é a segunda ali, pauta. Deputada Ota. Presidente, obrigada. Deputados. Mara, esse projeto é de extrema importância. Nós precisamos salvar as nossas crianças, proteger nossas crianças em todos os sentidos. E quanto fazemos um diagnóstico antes, é mais importante. Por isso eu repito aqui, Mara, precisamos ter psicólogos nas escolas. Poderia ajudar. Né? E eu acho que com essa atenção que nós demos a esses casos, poderia realmente ajudar a detectar esse problema e salvar a criança. Então eu repito aqui, nós temos que ter atendimento psicológico e assistentes sociais nas escolas para ajudar as professoras em todos os tipos de problemas que tem numa escola. Obrigada. Deputada Mara Gabrilli. Só queria colocar, presidente, que eu tenho certeza que eu e o deputado Stepano Assessian temos a mesma ideia. Assim, é só uma questão de aprofundamento no texto. Porque em momento algum a gente pode exigir que um professor dentro da sala de aula faça um diagnóstico aprofundado de um aluno. Mas a função dele, com o meu projeto ou sem esse projeto, é detectar quando um aluno tem um distúrbio de aprendizagem. Isso acho que é uma função inerente ao professor, ele perceber que existe uma dificuldade naquele determinado aluno. E eu acho que nisso o projeto não mexe, pelo contrário. Você capacitar, você trazer informação, você trazer conhecimento para o professor, só pode aprimorar a educação no Brasil, independente do distúrbio que um aluno possa vir a ter. E eu acho que esse projeto ele qualifica o diagnóstico quando ele vem da saúde. E
E quando você qualifica o diagnóstico, você evita que diagnósticos errôneos, equivocados aconteçam. Então, assim, eu não consigo enxergar no projeto nenhum lado dele que não seja o aprimoramento da educação. Capacitar, qualificar professores, onde nesse mundo pode trazer algo prejudicial a um aluno. Tudo bem, deputada? Eu sou. Professora Dorinha? Não, eu queria, na verdade, bom dia a todos. Só acho que a audiência pública que foi realizada, ela foi extremamente rica, acho que realmente aprimorou o texto. E guardando as devidas proporções, não é diferente dos chamados testes de acuidade visual que as escolas passaram a fazer, que antigamente não existia. Nenhum médico, nenhum professor passou a tomar lugar do médico especialista, mas ela identificava que existia um problema e encaminhava para o sistema de atendimento à saúde. Nós não podemos esquecer que as crianças ficam, no mínimo, mais tempo na escola do que muitas vezes acompanhadas pelos seus próprios pais. Isso já é na escola parcial e muito mais na escola de tempo integral. Então, é um espaço que a gente, querendo ou não, o professor tem que estar atento. Isso não quer dizer que ele é responsável pelo diagnóstico, mas ele tem que acompanhar as crianças que estão à sua disposição, que estão com ele no dia a dia e que têm implicação, inclusive, no desenvolvimento dessa criança. Então, acho que o projeto, o texto ficou, acho que avançou enormemente, só vai ajudar no processo de formação e acho que jamais com essa ideia de transformar o professor num mini médico, né, que iria fazer esse trabalho que não é dele mesmo, ele não tem papel nem formação para isso. Vamos votar? Deputado, você Gostaria só, antes de encerrar aqui, eu até retiro o meu voto, só queria dizer o seguinte, deixar claro, por exemplo, na Lei 12.801, agora promulgada, que é do Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, eu tive a alegria de ter lá uma emenda aprovada, acatada, que exatamente sobre o suporte à formação continuada dos professores alfabetizadores e formação inicial e continuada de professores com capacitação para a educação especial. Quer dizer, bem de acordo da emenda 51 que a deputada conseguiu aprovar ontem também no Pronatec, só para expressar essa grande preocupação que eu acho que é de todos nós, e eu, com toda tranquilidade, nem para que não haja nenhuma ressalva, eu quero também poder votar junto com a deputada, eu retiro meu voto em separado. Opa, muito bem. Em votação, os deputados favoráveis, senhores como estão? Aprovado por aclamação aqui, muito bem. E tem 14 da pauta. Item 14 da pauta, a deputada Aline, que é a relatora, pede a retirada do projeto. A deputada está ali? Está aí? Ela não está também. Item 15 da pauta, projeto de lei número 4.372 de 2012, do Poder Executivo, que cria o INSAIS. Deputada Fátima Bezerra. Senhor presidente, nós estamos encaminhando aqui o pedido de vista. O pedido de vistas e com a deputada Alice, exatamente com um intuito, dado exatamente a dimensão do projeto, o projeto que trata exatamente, né, do novo marco regulatório, da questão da supervisão, enfim,